Então é isso aí, começando mais um episódio aqui do podcast da 2J, agora com o doutor Nélio Júnior. Então, excelente dentista e também primo e pai, depende de quem está olhando aí. Multi-empresário, maior quantidade de Exato. CNPJs por CPF da 2J. Vários negócios, uma longa jornada aí empresarial. Pô, prazer estar com você aqui. Prazer todo Valeu. meu, Johnny. Obrigado por ter aceitado Prazer o meu, meu convite. filho. Vamos bater esse papo aí, Júnior. Vamos. Então, diz aí, conta um pouco aí da sua trajetória como dentista, os negócios, como é que surgiu. Então, é um prazer estar aqui com vocês, aqui na 2J. Uma honra estar participando desse podcast aqui. E eu acho uma coisa muito válida, né? Porque eu, como dentista, eu não fui preparado para ser empresário, né? Então, isso é uma realidade. Então, eu acho que dentista, médico, são as áreas, pelo menos, que eu tô perto, assim, eu vejo que falta um preparo muito grande nessa questão. A gente não tem essa matéria na faculdade, a gente nem tem falando sobre isso, assim, em aspecto nenhum na graduação. Então, o dentista sai da faculdade preparado, teoricamente, né, assim, inicialmente para exercer odontologia, e ele não sabe nem como é que abre um consultório. Ele não sabe nem que precisa de um contador. A primeira coisa que ele precisa fazer é de um contador para abrir um consultório. Então, ele precisa, na verdade, a gente precisaria de uma matéria, de uma disciplina, explicando um pouquinho disso aí para a gente. E aí, depois que você entra nesse mundo, aí a coisa vai abrindo. Então, tudo bem, você tem um contador, tem uma secretária, e aí depois para você fazer o seu financeiro, para você tomar conta, para você gerir o seu negócio, né? Porque o consultório é um negócio. Então, como qualquer outro, apesar de não ser colocado dessa forma, mas é um negócio, ele precisa dar lucro. Você precisa ter controle do que entra, do que sai, do que você está gastando, você precisa fazer projeções para saber se você vai poder comprar um equipamento daqui a um tempo, você pode pegar um financiamento, enfim, você precisa de ter todas essas ferramentas para poder direcionar o seu negócio, senão você vai ficar batalhando, remando, sem sair do lugar, que é uma coisa que eu vejo muito, que é o descrédito, né, de vários colegas na profissão, o desânimo de vários colegas que trabalham muito, que remam muito e não conseguem sair do lugar. Eu acho que isso passa muito por não saber gerir o seu empreendimento. E hoje você tem essa visão, mas você chegou até aqui com... A gente sabe, mas aqui a gente quer levar para a audiência, inclusive, qual foi esse primeiro CNPJ, quais passaram pelo caminho, onde você foi batendo cabeça para chegar nessa posição hoje mais bem formada em termos empresariais que você colocou aqui. Eu saí eu tenho 27 anos de formado, eu saí da faculdade em 99, em fevereiro, e abri um consultório em agosto. Eu sempre tive uma facilidade muito grande, porque meu pai e meu tio são contadores, né? Então, essa primeira parte, esse primeiro choque de realidade com o mundo dos negócios, eu já tive mais tranquilo. Então, meu pai me ajudou a abrir o consultório, me ajudou a montar o consultório, contratação de pessoal, de secretária, tudo, ele estava na frente. Então, para mim foi muito fácil. Meu primeiro CNPJ foi o Hospital dos Dentes, que é uma clínica que eu tenho até hoje, e aí eu fui desenvolvendo. O Hospital dos Dentes chegou uma época que ele tinha 18 dentistas e 9 colaboradores. Então, no meio do caminho, eu me peguei empreendendo e trabalhando, né? Então, eu sofri muito porque eu não quis largar o mocho, mas eu estava já empreendendo. Você imagina ter 18 dentistas, 9 colaboradores para tomar conta. Então, foi muito difícil, a gente passou por vários problemas, mas a coisa deu certo, cresceu o Hospital dos Dentes, né? Ele deu muitas alegrias para a gente, quase tudo que eu tenho é dele. E a Jamile, minha esposa, ela parou de trabalhar por um tempo, alguns anos, 5, 6 anos, para ficar só tomando conta, né? E aí ela fez cursos de administração, tal, de empreendedorismo, e a gente contratou, a primeira vez que a gente contratou uma pessoa que ajudou a gente a formatar a empresa, que foi uma consultoria. Então, lá para 2009, 2008, eu tive esse primeiro contato, que foi essa... A clínica abriu em 99. 99. Então, em 2008 foi quando você tentou, deu o primeiro passo em termos gerenciais. Foi primeiro, porque assim, a clínica foi crescendo, aí depois de uns 2, 3 anos a gente mudou e foi para um espaço maior,
E aí ela foi crescendo, 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 2000, 2009, 10 anos depois, a gente pediu ajuda aí dessa pessoa que ajudou muito a gente, né? E ali eu tive um choque, porque ali eu percebi que que eu não fazia nada em termos de administrativo, de controle, era zero, controle zero. Com 10 anos de empresa. Com 10 anos de empresa. Então, assim, ó, eu trabalhava 9, 10 horas por dia, a hora que acabava o dia, nessa época a gente recebia muito dinheiro ainda. Eu ia lá na sala da gerente, via o que tinha em dinheiro, pegava dinheiro, cheque, botava no bolso, eu assinava lá o valor que eu estava tirando, e depois eu voltava para fechar a conta, que eu nunca voltava, né? Então, eu nunca cheguei a fazer realmente esse controle para saber se o que eu tinha recebido, o que eu tinha entrado, nada. E ela falava assim, ó, hoje você tem que deixar tanto, a Jamile tem que deixar tanto aqui para a gente pagar as contas, e a gente ia deixando, ia pegando, e assim, controle zero. Então, realmente, e aí quando essa pessoa chegou para ajudar a gente, ela começou a dar uma visão para a gente, não, vocês não podem, a gente vai ter que informatizar isso aqui, nós vamos ter que ter um programinha, vocês vão ter que começar a ter um controle, vai acabar o expediente, vocês vão ter que começar a fazer esse controle. Então foi um choque, porque eu atendia e eu queria ir embora. Então ela acabou o dia e eu vou morto, e eu não queria entrar numa sala e ficar fazendo financeiro, né? E aí foi penoso, até que eu resolvi acabar com essa quantidade de dentistas, diminuir o tamanho do hospital dos dentes, e aí resolvi abrir outra clínica aqui no plano piloto, e aí comecei a trabalhar mais como dentista e menos como empresário, mas não porque estava dando errado, estava dando certo, mas é porque realmente eu não tinha condições físicas e psicológicas de tomar conta de tudo ao mesmo tempo. Isso é um negócio que a gente, por a 2J atuar, a gente é denominador comum ali, né? A gente trabalha com vários negócios, a gente tem contato com o empresário e, por experiência, a gente vê o tanto que, não só desorganização financeira, coloca administrativo como um todo, do negócio, profissionais liberais têm uma atuação, uma formação técnica e acabam empresariando de tabela, né? Porque você tem que ter, em tese, ou você é contratado por alguém, ou você toca suas próprias coisas e aí você vira empresário. O pessoal apanha com isso, né? E você coloca ali, eu não estava aguentando fisicamente, mentalmente, por conta de desorganização gerencial. É assim, só depois que você bate nessas paredes, normalmente, né? Tem gente que dá um passo organizacional antes, mas 90% das vezes, na nossa experiência aqui, é só apanhando que o pessoal vai criando essa consciência de começar a organizar um pouquinho mais dentro de casa, né? E a 2J tenta trazer um pouquinho para os nossos clientes na parte financeira, mas a gente sabe que tem muitos outros desafios, né? A 2J ela veio para revolucionar, né? Porque assim, aí, depois disso também eu abri uma radiologia, eu tenho também 2 radiologias, um sócio, e a radiologia ela é um pouco mais simples, assim, mas também não é fácil, né? Mas aí, a 2J, através de vocês dois, ela chegou para fazer uma coisa que eu sentia muita falta, mas não sabia o que era. Então, por exemplo, eu chegava muito no meu pai e falava assim, pai, mas vocês têm que ter um controle para saber se a secretária, se a minha gerente está pagando os impostos, se a minha gerente está pagando as coisas. Ele falava assim, não, isso aí quem tem que tomar conta é você. Quer dizer, eu queria que a contabilidade fizesse um serviço que não era dela. E eu não sabia quem poderia fazer esse serviço. Entendeu? Eu não sabia quem. Até que a 2J apareceu, né? E a 2J ela veio com essa proposta de fazer de preencher essa lacuna entre a contabilidade e o meu administrativo. Então, eu precisava de alguém de fora cuidando do meu administrativo junto com a minha gerente, porque a minha gerente estava lá sozinha. Eu não tinha controle nenhum sobre ela e eu também não sabia fazer as demandas corretas para ela. Ela fazia o que dava lá do jeito que eu imaginava que era o certo. E a 2J ela veio para ajudar e revolucionou da seguinte forma. A minha gerente, ela está lá. Só que ela, hoje em dia, ela tem certinho o que ela precisa fazer. Tem um sistema que foi criado, que vocês instalaram lá, em que ela sabe exatamente o que vai cair para pagar, o que vai sair de despesas, né? Então, todo esse controle, ele faz que a gente tenha toda a empresa na mão. A verdade é essa, a gente tem uma previsibilidade muito grande.
Então eu sei quanto que entrou na minha empresa mês passado, mês retrasado, eu sei quanto que saiu, eu já tenho uma ideia bem concreta do que vai sair esse mês, quanto que eu preciso ganhar para poder cobrir minhas despesas. Então, a 2J, e é uma coisa muito importante, assim, a gente precisa ter o controle do financeiro da empresa. É você que está dizendo, né, gente? Não é desconfiando de quem trabalha com você, não é isso. Mas o dono precisa saber quanto que entrou todo dia, quanto que saiu, né? Ele precisa ter essa ideia, né? Não é a função da minha gerente tomar conta de tudo que ganha, tudo que eu ganho lá. Ela pode errar, e se ela errar, a culpa não é dela. Né? A não ser que eu tenha dado todos os meios para ela controlar e ainda assim ela errou. Aí eu posso cobrar, mas se não, eu não posso cobrar. Então, a gerente, a minha funcionária que cuida do financeiro, ela está lá do mesmo jeito, só que a 2J agora ela veio para somar, intercalar, para fazer essa ponte entre o meu financeiro, né, e o real da clínica mesmo. O que eu preciso fazer? Então, as pessoas nem sabem direito mesmo o que a 2J faz. Às vezes eu explico, né? Mas é uma coisa tão simples e tão necessária, né, que as pessoas às vezes nem sabem que precisam disso aí. Mas é ela que faz uma empresa funcionar. Porque assim, ó, o coração da empresa é um financeiro. Por mais que a minha área seja odontologia, se eu não tiver um financeiro, se eu não souber o que se passa no financeiro da minha empresa, eu não vou crescer. E pode ser só eu e a funcionária. Não estou falando de empresa grande, não. Às vezes as pessoas falam, não, meu consultório só tem eu, 2 funcionários e tal. Vai precisar do mesmo jeito. Se ele tiver 10, 20 funcionários. Se a pessoa não tiver na mão todo o financeiro, a organização, não vai para frente. Não vai. E aí, já pulando um pouquinho, eu sentia falta na 2J de algumas outras coisas também, né? Que a 2J deixava ali na minha mão o que eu tenho para pagar, já é super importante, eu não preciso ficar minha funcionária cheia de boleto todo dia para eu pagar, aí esquece um boleto no dia, aquela coisa, isso acabou. Né? Mas a 2J veio também com uma... Como é que é o nome, Johnny? A consultoria? Com a consultoria, que é o João Paulo que toca, que eu achei sensacional. Eu acho que, assim, para mim, pelo menos, entrou na minha cabeça imediatamente. A consultoria é uma parte, né, um braço da 2J ali, que ela vem, ela pega os dados da 2J e mostra para a gente o que a gente precisa fazer para melhorar o fluxo de caixa, o que a gente precisa fazer para diminuir, aonde que a gente pode diminuir despesas, aonde que a gente tem que mexer para poder aumentar o lucro, se a gente vai ter condições financeiras de comprar um equipamento, de fazer um investimento, ou se eu vou ter condições no final do ano de tirar um aporte maior para mim. Isso foi uma outra revolução, né? A revolução para a gente é você conseguir explicar com tanta clareza o que a gente faz. Porque a 2J, muita gente me pergunta, eu demorei para conseguir explicar, você entendeu? Um grande problema, uma grande questão nossa, a gente até comenta isso aqui de vez em quando com os clientes, até no podcast a gente também já falou algumas vezes, a gente tem um trabalho de conscientização, porque a gente não inventou a roda. O BPO é a terceirização de alguma coisa, contabilidade é um BPO contábil, marketing, quando você terceiriza para uma agência, né? O BPO financeiro que a gente atua é a terceirização dessas rotinas, só que ela tem escopo, né? Então a gente faz a rotina e entrega os dados para o empresário trabalhar. E tá bom, tá bacana, mas não atende sua completude, que foi um dos pontos que você foi um dos expoentes para fazer a gente começar a desenvolver esse ponto. Às vezes o empresário, às vezes não, muitas vezes, não só basta o relatório na mão dele. Precisa que alguém leia e isso interprete junto dele. Muita gente vem com essa dor aí. Porque você só entregar o relatório de fluxo de caixa, DRE, tudo bonitinho ali, só que tem muita gente que não sabe interpretar os números, porque a pessoa nunca teve aquela experiência, nunca teve aquele conhecimento. E às vezes até ao mesmo tempo, às vezes até sabe, mas parar, olhar, ler os números, calcular os indicadores, requer um tempo muito grande. E aí a gente traz essa visão complementar, né, ao BPO, que é não só entregar as rotinas sendo feitas, como também a inteligência nos números, analisar os números, fazer projeções, olhar mesmo de forma mais estratégica
o financeiro da empresa. Muita gente também vem para a gente aqui na 2J querendo já um serviço de consultoria. Só que quando a pessoa não é cliente do BPO, aí é muito difícil. Porque eu não consigo ter... Conciliar os dados, né? às vezes a pessoa não tem o controle correto dos dados, ela faz o financeiro da forma ali que ela, que ela sempre fez, mas às vezes não é a forma ideal. Aí eu tenho que reorganizar tudo, ou então não tem nada também de controle, aí eu não consigo trabalhar em cima de nada. Então a gente sempre tenta unir os dois. É. Quando alguém chega aqui pra gente e fala assim, eu tô querendo tal consultoria financeira. Aí eu falo, beleza, a gente tem um serviço, só que você tem que levar o BPO junto, porque senão eu não consigo trabalhar em cima dos dados. E os dois em conjunto, consegue até fazer meio que um combo que não fica tão caro pro empresário do que se contratasse um BPO e depois uma consultoria. Porque como está tudo na mesma casa, aí facilita para mim, né, o trabalho. Claro. Que eu falo pro pessoal, vamos categorizar tal coisa e aqui, aí às vezes ali eu falo, olha, isso aqui, analisando, na verdade não é despesa com software, é despesa com marketing, não sei, alguma coisa assim. A gente vai se conversando e ajustando todo mundo junto. Eu solicito alguma coisa pro PO, já tá aqui na mesma sala e já recebo Claro. logo de cara. Então fica tudo muito mais otimizado o trabalho. Mas, pô, fico feliz de ter te ajudando aí. E eu acho ainda que, complementando, eu acho que o ideal seria ter a contabilidade junto ainda. Entendeu? Eu sei que vender dessa forma vai parecer uma venda casada, né? Para quem está de fora, já tem um contador de anos, mas não é. É questão de você entregar na mão de vocês, inclusive, é muita responsabilidade até de vocês. Porque a partir do momento que está tudo na mão de vocês, qualquer problema, vocês são responsáveis, né? Mas eu acho que é muito mais viável, muito mais completo ter tudo na mão de vocês, contabilidade, BPO e a consultoria. Porque primeiro que vocês têm os dados, né? Vocês cruzam os dados muito mais fácil, vocês têm a interlocução muito melhor do que tudo está acontecendo e por consequência, o serviço ele fica muito mais bem feito. A gente tem uma parceria, graças a Deus, muito frutífera com a Ajuda de Contabilidade. Inclusive, a gente vai trazer o Frank aqui, um dos nossos diretores, para conversar também, porque ali tem bastante coisa para passar. E você está certo, é muita responsabilidade, são pontos complementares. Inclusive, bacana que você levantou isso aqui, porque eu vou aproveitar para esclarecer uma dúvida que todo mundo tem. BPO e contabilidade não é a mesma coisa? Não é. A contabilidade, ela anda em paralelo, ela é parceira, só que ela entra na parte de conformidade tributária, contábil, então ela é baseada na legislação. O BPO, além de ser rotineiro, operacional, ele trata do meio de campo para frente, para gerencial, tá ali na mão do empresário. Então, complementa, mas não é a mesma coisa. A gente tem hoje uma parceria, se alguém quiser ser atendido nessas frentes, a gente confia de olho fechado, trabalha junto. E esse posicionamento você só tem que a gente já vem trabalhando ao quê? Com a 2J, vocês foram um dos primeiros clientes, o Hospital dos Dentes, o Oral Persona, 34 anos ali construindo isso, não é de uma hora para outra, mas ficou legal, né? Essa consciência é criada. E aí eu queria já puxar também aqui é o seguinte, o que você faz, vendendo seu peixe, sua especialidade na odontologia e como que você enxerga, não só da sua especialidade, mas o ambiente empresarial da odontologia no Brasil hoje? Porque a competição aumentou, eu sinto aqui, por experiência nossa, que a parte de gestão e profissionalização de qualquer profissional liberal, mas falando da odontologia, está cada vez mais em pauta. Se você não se profissionaliza em parte gerencial, você fica para trás. Às vezes é um profissional técnico impecável, mas fica remando no mesmo lugar ali. Qual que é a sua percepção disso hoje? Não, então, a odontologia, ela teve um avanço muito grande nesses últimos anos aí, né? Então, ela realmente, ela saiu de um lugar ali meio apagado para as mídias sociais mesmo, total. Hoje em dia, você vê a própria questão de estética. Todo jogador de futebol tem os dentes branquinhos, bonitos, né? Qualquer artista hoje de televisão tem os dentes perfeitos. Então, a odontologia hoje em dia, que antigamente, se você pegar em novela, jornal de 15 anos atrás, todo mundo tinha os dentes horríveis. Tudo horrível. E não é só dente torto, não, era dente escuro, com tártaro, foi uma coisa assim, absurda. Eu me lembro da Jamile, a minha esposa, de começar a ver jornal, ver televisão, ela falava, não estou acreditando que um ator desse nível tem os dentes desse jeito. Mas por quê? Não tinha essa cultura, a odontologia não era tão visada, mas hoje em dia é. Então, tem a parte da harmonização orofacial, tem a parte da reabilitação, da parte de estética, que está super em voga. Então, a odontologia hoje em dia, ela tá no alto.
né? Só que para isso veio também os investimentos. A odontologia é uma profissão muito cara, né? Então, você precisa hoje em dia, para você estar bem posicionado, você precisa estar com um nível tecnológico super alto. Então, você precisa ter equipamentos de ponta, você precisa ter feito cursos de excelência que são caríssimos. Então, para você hoje em dia fazer uma odontologia de ponta, você precisa investir muito. E para você investir muito, você precisa ter dinheiro. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, por que eu acho que o controle financeiro da empresa é fundamental? Eu não consigo fazer dinheiro, ganhar dinheiro, guardar o meu dinheiro, aplicar ele certinho para poder comprar equipamentos, para poder fazer cursos, para poder ficar uma semana, 10 dias fora do meu consultório todo mês, se eu não tiver um planejamento financeiro, se eu não tiver o controle financeiro da empresa na mão, né? Então, hoje em dia, eu já sei, a gente já planejou ali. Esses dias eu comprei o equipamento e você falou, ó, vai ter uma baixa ali no teu rendimento por tantos meses, tá tudo certo, tá tudo certo. Qual que é o próximo passo? Falei, ó, ano que vem eu quero comprar outro equipamento, que vai ser tantos mil por mês. Então, isso hoje em dia, planejado, é uma forma de você conseguir chegar na excelência que você quer. Porque não adianta só eu trabalhar bem, fazer minha parte muito bem feita ali, e não ter os equipamentos de ponta, não ter o material de ponta, né? Eu não consigo acompanhar a evolução da especialidade, né? Hoje em dia, a gente precisa realmente ter esse nível de investimento muito alto para conseguir acompanhar. E se você não acompanha, você fica para trás. E aí cai de novo naquilo que a gente voltou, que eu falei no início, né? Um monte de colega desanimado com a profissão, um monte de colega trabalhando 8, 9 horas por dia sem conseguir ter o retorno financeiro adequado. E aí alguns colegas abandonam a profissão, outros colegas mudam de especialidade. Certo. Então, assim, isso é muito comum, né? Eu tenho vários. Por quê? A pessoa simplesmente ela não tem um conhecimento financeiro, administrativo real do seu negócio e ela não consegue empreender e não consegue evoluir. Simples assim. Eu vejo muita gente falando, não só dentistas, pessoal dentro do mercado, dizendo que a odontologia do Brasil, se não for uma das melhores, é a melhor do mundo. Por que você acha que foi que chegou a esse caminho? Qual foi o diferencial aqui para desenvolver tanto esse mercado aqui no Brasil? Primeiro que se a gente for na Europa hoje em dia, você vai ver que, de novo, igual eu falei das novelas, as pessoas não têm um cuidado muito grande assim com os dentes, né? Então não tem mesmo. O Brasil é uma coisa cultural, tá? Uma coisa que pegou. Então hoje em dia você vê uma pessoa com um sorriso bonito, com lentes de contato, com facetas, né? Então você vê em todo lugar. Então o Brasil é realmente um país que cuida dos dentes. Não estou falando da odontologia do SUS, por exemplo, né? Isso aí é outra coisa, eu não vou entrar nesse mérito aí. O Brasil realmente tem uma carência muito grande daquela odontologia primária, da odontologia básica. Mas dessa parte de estética, no geral, as pessoas aqui cuidam mais do seu sorriso do que outros lugares do mundo. E a odontologia no Brasil, apesar dela não ser uma odontologia de expressão em termos de pesquisa, porque pesquisa Europa, Estados Unidos, eles estão lá na frente, mas em termos de mão de obra, de parte clínica, nós somos os melhores. Então, assim, nós temos profissionais da área de estética, da área de ortodontia, né, que são os melhores do mundo. Não tem ninguém que faça igual a gente faz, né? Então, isso foi muito da gente ter essa liberdade. Primeiro que nós temos uma liberdade. Você chega nos Estados Unidos, por exemplo, o colega não quer fazer nada que não esteja estritamente documentado há 100 anos, porque lá tudo é judicializado. Então, o dentista precisa ter um seguro profissional caríssimo e esse seguro, ele não paga determinado procedimento que não esteja amparado na lei há 100 anos. Então, por exemplo, ortodontia. O cara fazer extração de premolar lá, ele está dentro da lei, ele faz. No Brasil, eu não faço extração de premolar há 15 anos. Mas a técnica que eu uso de mini placa, de ancoragem, lá não está baseada cientificamente há muitos anos. Então, como eles não têm certeza se isso vai trazer problema judicial, eles não fazem. Ou eles fazem muito pouco. Então, quando eles começarem a trabalhar com essa parte de ancoragem, eu já tenho 15 anos fazendo isso. Já tem gente fazendo há 20 anos. A gente está muito na frente. E isso aconteceu com várias coisas da estética, tudo. Então, a gente sempre teve uma liberdade aqui
de trabalhar mais solto. Então a gente conseguia ir mais longe, lá eles são mais travados com relação a isso aí. Então isso fez com que a gente tivesse por exemplo, Portugal, eles fecharam as porteiras. Você não consegue hoje em dia trabalhar em Portugal se você não fizer 2 anos de curso, depois você faz prova para conseguir o título, porque os profissionais do Brasil chegavam lá, dominavam o mercado, com um nível altíssimo de mão de obra, cobrando mais barato que o pessoal de lá cobrava, e aí daqui a pouco os profissionais de Portugal começaram a ficar sem mercado. Então eles tiveram que fechar as porteiras. Então o Brasil ele tem realmente um nível técnico muito alto, né, devido a tudo isso que eu falei, mas em termos científicos não. Mas a gente usa essa parte científica do mundo inteiro e a nossa parte clínica que é sensacional. Que legal isso daí. A gente mesmo nunca conversou disso. E um outro ponto que, se você puder explicar rapidinho qual que é essa abordagem, ancoragem, que é algo que você mesmo colocou que é disruptivo, até olhando para o mercado internacional e fazendo uma ligação, já vou me adiantar, e aí você se vira para ligar as pontas. Hoje a gente sabe que no mundo empresarial, estresse, ansiedade, todo o bem-estar em geral está em pauta. E eu sei, por experiência própria, que isso afeta os dentes. Eu sofro de bruxismo crônico, eu cuido disso daqui, eu deveria estar bebendo menos café, inclusive, e a odontologia está intimamente ligada nisso. Como que a gente faz essas pontes, como que vocês ajudam nisso? A odontologia, ela cuida diretamente relacionado com essa situação do estresse, da fadiga, do cansaço. Tudo isso impacta diretamente na nossa musculatura facial, na nossa articulação e nos nossos dentes. E depois da pandemia, teve um surto muito grande de ansiedade e isso impactou demais. Assim, eu chegando no meu consultório, na época da pandemia, chegava 3, 4 pacientes de manhã, 3, 4 à tarde com problema de bruxismo, de apertamento, de fraturas dentárias. Dores de cabeça, dores articulares, dores faciais, e tudo isso está intimamente relacionado com a odontologia. Então, a odontologia hoje em dia, ela está altamente capacitada para tratar esses profissionais junto com a medicina, né? Então, o paciente, de início, o paciente tem uma dor de cabeça, ele vai no médico. Aí o médico, um otorrino, por exemplo, faz os exames, audiometria, não, você não tem nada no seu ouvido. Aí o paciente vai no neuro, não, você não tem nada na sua cabeça. Então, hoje em dia, eles já têm essa ideia de mandar procurar o dentista, antigamente não tinha. Então, hoje em dia, os pacientes acabei de atender um paciente, vindo de um otorrino, o paciente achava que tinha problema de audição, não tem nada, o problema dele é odontológico. Então, a gente, hoje em dia, está altamente capacitado para ajudar as pessoas nesse sentido aí, né? O estresse, o cansaço, a fadiga, isso afeta muito. O emocional, por exemplo, ele afeta demais a questão do bruxismo e a questão do sono também está muito em alta, né? O sono hoje em dia já existe não existe a especialidade da odontologia do sono, mas existe a capacitação, que eu fiz há pouco tempo, aí, 2 anos fazendo uma capacitação, né? Para trabalhar em conjunto com os médicos, justamente para atender esse pessoal que não dorme bem, que tem insônia, que tem apneias, que tem ronco. Então isso tudo que fragmenta o sono, ele diminui a qualidade de vida das pessoas. Não é só a qualidade de vida, não. Ele diminui o tempo de vida das pessoas. Então, você dormir bem, você ter uma condição facial, essa musculatura facial protegida, isso influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas. E a odontologia é uma área nova da odontologia, que está pouco falada ainda, mas de extrema importância. Se os empresários não estão se ligando nisso ainda, eles têm que começar a olhar, porque a ideia aqui, a gente vai conversar de gestão financeira, gestão como um todo, entender um pouquinho mais do que vocês fazem, é bacana até para a gente trazer os nossos clientes, que é um prazer imenso para a gente poder abrir um espacinho para vocês falarem do trabalho de vocês, que a gente sabe que é de excelência também, mas por experiência própria, o bruxismo em si, mas a odontologia, eu, por ter na família dentistas, tenho um pouquinho mais de noção disso, mas tem, inclusive, clientes nossos, já conversei com cliente nosso, que estava sofrendo com bruxismo tudo, eu perguntei, eu lembro, eu sou contador, você usa a plaquinha? Eu uso a plaquinha todo dia para mim, pessoal, que plaquinha? Então, assim, no ambiente empresarial, infelizmente, mas também ossos do ofício, é um ambiente de estresse. A gente está aqui para a parte empresarial da coisa, você tem título de ser empresário, a gente está aqui para resolver pepino, os problemas aparecem, nem tudo está manualizado, na realidade, não tem nada manualizado, né? Então, isso daí, quem não está ligado ainda neste ponto, tomara que se ligue agora, busque ou um dentista ou um profissional para isso,
Porque empresário está todo na mesma caixa. Quem não está estressado vai ficar. Com certeza. Né? Se não tem estresse é porque não está no dia a dia, né? Porque se tiver... E isso, a ferramenta que você usa para auxiliar esse pessoal é a odontologia. A gente, puxando a sardinha também aqui, o que nós, eu, João Paulo, a DoJota, faz para o empresário é exatamente tirar também um pouquinho desse estresse, porque Exato. toda e qualquer área da empresa vai ter como se especializar mais. A área de marketing, administrativa, contábil, operacional, que seja, todas vão ter um mundo para se estudar. Ninguém vai conseguir chegar na excelência em todas elas, que sai de uma, só um ramo ali, né? Então, a proposta de terceirizar uma parte dessa operação, no caso da DoJota, a financeira, chega no mesmo ponto que você chega a entregar o bem-estar ali para o cliente. A gente também, se você quiser pular como a gente faz as coisas, mas o porquê da gente fazer as coisas, né? Até aquela teoria dos círculos ali de importância. O porquê das coisas aqui é a gente conseguir entregar para o empresário uma tranquilidade maior. Exato. Tange a nossa especialidade, que é o financeiro. É essa a ideia. Porque o empresário, por exemplo, no meu caso da área de saúde, como eu falei no início, eu não tenho noção nenhuma de como administrar, de como fazer o administrativo. Então, eu tendo a oportunidade de terceirizar, e aí sim, eu debruçar, eu estudar em cima daquela terceirização ali, eu já cortei um caminho enorme. Então, por exemplo, eu tenho uma boa agência de publicidade para fazer os meus trabalhos, e eu conseguir ter o mínimo possível de envolvimento no dia a dia daquilo, ter uma empresa que toma conta do meu financeiro, ter uma boa contabilidade, toma conta da minha empresa. Isso vai deixar com que eu tenha mais tempo para eu investir na minha profissão, na minha capacitação como dentista, que é algo que eu preciso mesmo para poder fazer um trabalho bem feito com meus pacientes. Agora, não existe trabalho bem feito, não existe clínica bem estruturada se não tiver todos os pontos conectados. Sim. Financeiro, administrativo, contábil, de marketing. Infelizmente, a gente precisa de tudo isso para poder crescer. Né? E aí a forma da gente poder fazer isso de uma forma sadia é conhecendo as empresas, terceirizando, e aí cada um cuidando da sua área. Mesmo que você tivesse um pleno conhecimento profundo ali de marketing financeiro, se você fosse fazer isso... Não dá. Imagina, é muito melhor atender 1, 2 clientes a mais por dia do que ficar fazendo financeiro ou ir para um congresso, ao invés de ficar no computador e fazendo financeiro. Traz muito mais resultado para você e para o negócio do que não delegar, mesmo quem sabe fazer. É isso, exatamente. Tudo na vida empresarial acaba, já que o tempo é escasso, vira tudo cuja oportunidade, né? Então, assim, se a gente tivesse 100 horas no dia, às vezes a gente ia conseguir encaixar tudo isso. Não tem, todo mundo joga com as mesmas 24 horas, né? E aí cabe a cada empresário fazer e pesar o que é mais importante ali. Tem gente que para ali no consultório com uma pessoa só, né? Só um mocho, uma cadeira, e atende ali e está satisfeito. Aí também tudo questão de objetivo. Mas... até trazendo o case da Europa Pessoa, que é um dos nossos cases, a gente apresenta, e não é clubismo, você tem que escolher para onde você vai. A Europa Pessoa, vou até deixar você falar mais disso, por que vocês tomaram essa iniciativa ou não, mas dentro do planejamento da DoJota, a gente literalmente duplicou a operação. Né? Vocês fizeram obra, trouxeram de 1 para 2 cadeiras, e o financeiro organizou e norteou vocês para isso. Mas o porquê de vocês terem dado esse passo, por que não só continuar atendendo ali em algo confortável, modus operandi normal, velocidade de cruzeiro, por que dar esse passo? E aí, para vender comida de sardinha, né? Como que o financeiro auxiliou vocês nessa transição? O financeiro veio por conta da DoJota, né? Vocês, quando vierem implementando o financeiro na minha empresa, mudou minha vida, né? Eu já falei no início ali. Porque eu tirei um peso, eu sabia que eu não estava fazendo certo, mas eu não tinha condições eu sabia que eu precisava me dedicar, me debruçar em cima daquilo, mas eu não tinha força para aquilo. Então eu deixava, amanhã eu confiro aquilo. Não, mês que vem eu vou sentar e vou fazer uma auditoria. Eu ficava nessa, não fazia nada. Saía do consultório e ia embora para casa, no outro dia eu pagava uns boletos, pagava atrasado aqui e ali. Então era bagunçado. E isso é ruim, porque isso gera estresse. Na hora de eu dormir, eu falava assim, caramba, eu estou fazendo quase tudo certo, mas tem alguma coisa que eu não estou fazendo. E isso aí pode ser que esteja impactando muito negativamente no meu negócio. Eu sabia, mas não tinha força para fazer. Então, quando veio o financeiro, eu tirei um peso das minhas costas. Tirei, né? Então, assim, com o financeiro ali, eu comecei a confiar no que estava acontecendo, comecei a confiar na minha gerente, que ela estava fazendo tudo certinho, comecei a parar de atrasar os boletos, comecei a saber o que eu tinha de conta para pagar. Isso foi fundamental. Quando o consultório, que era uma cadeira só, começou a ficar pequeno, a minha ideia era não crescer para não precisar tomar conta.
Olha para você ver como é que é a cabeça da pessoa que não tem um controle desse, não tem uma empresa dessa, Rede de apoio ali. uma rede de apoio por trás. Então eu falei, eu não quero crescer para não ter que tomar conta. Só que aí começou a ficar ruim, atender os pacientes na hora do almoço, à noite, aquela coisa toda. Aí foi quando a gente conversou sobre aumentar. Só que quando eu conversei nisso aí, a 2J já veio falando, ó, você tem esse faturamento aqui, você tem essas despesas, a gente vai precisar disso aqui, disso aqui. Já foi uma coisa diferente, cara. Na minha vida inteira eu meti as caras e depois eu ia vendo como é que eu fazia. Entendeu? Vamos ver, vamos pegar tantos mil de financiamento, depois a gente vê como é que paga. Depois a gente... Então, isso aí, enquanto a gente é jovem, né, a gente dá conta e não perde sono por causa disso, mas aí chega a uma certa altura da vida que não dá mais para fazer esse tanto de aventura, né? E aí a gente organizou tudo direitinho e aí nasceu a Oral Persona, que é hoje em dia, são 2 consultórios, eu e minha esposa a gente trabalha lá, tem outros profissionais que trabalham também, e hoje em dia está super estruturado e, como vocês sabem mesmo, o nosso faturamento dobrou em um ano, né? E a consultoria, já falando mais uma vez da consultoria, eu adoro essa consultoria aí, né? Adoro. Foram 4 anos fazendo BPO todos os dias, batendo caixa, conciliação bancária, aí 6 meses de consultoria. Consultoria foi um negócio assim incrível, porque a consultoria foi o seguinte, ele uniu os dados do BPO, da contabilidade, e aí o João Paulo sentou e falou assim, olha, vocês estão faturando isso, né? Aí eu falei assim, João, mas para ficar melhor precisava aumentar um pouco esse... Ele falou, cara, o que vocês podem fazer? Porque a nossa agenda já está lotada, a gente já não tem muito horário, não tem horário disponível. O que a gente faz então? Aumenta os preços, a gente crescer, outra cadeira não é do nosso interesse. Então o João chegou e falou assim, ó, quanto é que vocês querem ganhar? Eu falei, cara, eu acho que se a gente bater no número tal ali por mês, vai ficar legal. Ele olhou e falou assim, ó, se vocês aumentarem o preço de vocês em 15%, em um mês vocês batem essa meta aí. Não deu outra. Não deu. Isso foi 6 horas da tarde, um dia. No outro dia eu cheguei para minha secretária e falei, 15% a partir de hoje. Em tudo, 15%. E aí, em um mês, chegou na meta. Foi. Eu nunca vi um negócio desse. Ficou todo mundo assim, mas foi só isso mesmo. Aí, eu lembro que eu cheguei, o João Paulo falou, não, mas você não fez nada diferente. Só foi os 15% que você aumentou. Ele foi, João, aumentei os 15%. O negócio... É lógico que a odontologia tem meses que entram tratamentos maiores, tem meses que não entram os tratamentos muito grandes. Tem essa sazonalidade ali, mas a gente tem uma médiazinha, né? Ainda mais na minha área que é ortodontia, que eu ganho todo mês ali aquela manutenção dos pacientes, quando entram 1, 2, 3 pacientes com início de tratamento, dá um up. Se não entrar, eu já sei que eu vou ganhar aquilo ali, mas quando veio essa diferença no faturamento, já atingindo a meta que a gente queria, e era uma meta para a gente atingir em 6 meses. Foi um mês, o João falou, cara, o que vocês fizeram? Foi mais alguma coisa? Eu falei, não foi nada. Eu perguntei, eu falei assim, pô, como é que tá os horários das agendas aí? Aí tudo lotado. Aí eu, então não é vender mais, porque já tá lotado, não é trazer mais cliente. Então vende mais caro. Aumenta o preço, vamos ver como é que vai ficar a agenda. Aí aumentou o preço, não mudou a agenda, continuou também tudo lotado. Falei, então beleza, é isso. Tu não tá sensível ao preço dela, já aumentaram. Não, e foi o que ele falou. Ele falou, ó, se a agenda tá cheia, aumenta o preço. Vocês não podem ficar trabalhando no limite ali. Vocês têm que trabalhar com uma margenzinha, né? E aí ele falou, ó, vai aumentar isso aí, vai dar uma caída. Cara, aumentou, não senti nada. Aí a meta é o quê? Aumentar um pouquinho mais daqui a pouco. Né? E para a gente ir conseguindo manter um fluxo de pacientes que cabe na nossa clínica, sem precisar crescer a clínica, e a gente ganhar mais. A ideia é essa, a gente tem que ganhar. A empresa tem que dar lucro. Né? As pessoas têm uma ideia de que a empresa, a área de saúde, você falar em lucro na área de saúde é um crime. Né? Eu não estou fazendo nada de errado em ter lucro, em querer ganhar dinheiro com a minha empresa. Nada de errado. O serviço que eu estou prestando é de altíssima qualidade, né? Isso aí sempre foi, eu sempre vou manter, sempre vou estar investindo ali, mas eu preciso ter meu lucro. Eu preciso ter dinheiro para poder pagar bem minhas secretárias, pagar bem, né, os meus funcionários, ter o equipamento de ponta, o material de ponta, conseguir fazer aquele curso de excelência. Então eu preciso ter dinheiro para isso aí, né? E a gente poder ganhar mais, né? E sabendo como fazer para ganhar mais, isso aí é fundamental. Porque muitas vezes o empresário, muitas vezes não, a maioria das vezes, está imerso na operação, né?
não só dentista, qualquer um. Então, às vezes, a gente tem muito ganho. João Paulo acertou em cheio, foi uma ótima pontuação, mas às vezes parece simples, né? Por que não aumentar o preço? Não é tão simples assim. Às vezes, o público tem uma sensibilidade maior. Às vezes, imagina se você aumenta 10% o preço e a agenda amanhã está pela metade. Você vem aqui esganar o João Paulo. É verdade. Então, assim, essas avaliações, tem vezes que parece simples, mas tem muita coisa envolvida, e às vezes é só simples mesmo, só que o empresário está tão envolvido na operação que não consegue olhar o panorama, né? Eu acho que a nossa missão aqui, e por a gente estar olhando somente para o financeiro, a gente consegue ter essa visão um pouco maior. Aí a gente vai acertar alguns pontos, às vezes vai pontuar coisa que você, por estar imerso na operação, vai conseguir. É sempre uma troca, né? Então, é muito legal quando a gente tem essa oportunidade de sentar com o cliente e debater. Né? Você, na verdade, você tem que achar a área que você pode mexer. Às vezes você não pode aumentar, então você tem que diminuir custo. Sim. Tudo bem, você tendo os dados da empresa na mão, você consegue ver. Sim. Às vezes você tem que aumentar o número de funcionários, às vezes você acha que não, mas você tem que aumentar o número de funcionários para conseguir dar vazão a determinado setor, para poder ter o lucro. E o cara às vezes acha que é o contrário, que tem que demitir. Você entendeu? Então, quando é que a gente faz essas coisas erradas? Quando a gente não conhece. E a gente vai no feeling. Só que o feeling é muito doido, né? Porque aí não tem matemática, não tem ciência envolvida. Né? Às vezes até para saber se o resultado foi positivo ou negativo, você não sabe. Não sabe. É muito comum a gente ver isso. Esse exemplo que você deu é o clássico. O empresário aperta e aí ele fala, vou demitir, cortar custo. Não está fazendo de propósito, ninguém acha divertido, ninguém, tá? Isso aí, quem tem aquela imagem do empresário maior, ninguém acha divertido demitir ninguém. Mas a gente é extremamente contra, dentro de qualquer plano de ação, e não tem plano de ação pronto, mas lógico que tem uma série de tratativas ali que a gente aborda de primeiro momento, nunca demitir alguém. Porque assim, o mais importante de qualquer serviço ou produto é a entrega, né? Sim. Infelizmente a galera tem um raciocínio de eu vou demitir só que se você atender bom cliente, aí você vai atender. É uma bola de neve afundando. Exato. E, então, quando a gente consegue ajudar nisso, e pelos depoimentos, pelos pontos que a gente começou aqui, eu fico muito feliz que a gente consiga acertar. Eu espero que a gente continue entregando e a gente vai se esforçar para isso, mas é bacana ver que pequenos ajustes e implementos financeiros vão direto ali na veia mesmo, na linha final do empresário, porque o lucro não é só lucro, né? É o bem-estar, é poder trabalhar bem. É tudo junto. Isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui, poder dividir um pouquinho da experiência com vocês aí, tá bom? E o que vocês precisarem de mim, vou estar sempre à disposição aí. E mais uma vez, agradecendo o serviço de vocês aí, que mudou minha vida, né? Junto com a contabilidade, né? a 2J, a consultoria, né? Então, isso aí realmente mudou a minha vida, mudou a forma de eu enxergar meu negócio. Hoje em dia eu trabalho com extremo prazer, né? Adoro acordar e trabalhar, adoro, assim, a minha rotina é muito prazerosa hoje em dia. Né? E isso passa por você ter sossego, entre aspas, né? Quando eu falo sossego não é você não ter preocupação com nada, mas você saber que a coisa está funcionando bem, que está tudo amarradinho, tudo sob controle, e aí você tem tranquilidade para poder exercer a sua especialidade da forma certa. Muito obrigado. Isso aí. A gente agradece. Valeu, doutor. Valeu, doutor. Valeu, pessoal. Até a próxima, hein?